Piotr, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o senador relacionada à estrutura da oposição hoje aqui no Brasil. Eu acho que, no geral, a população se preocupa bastante se efetivamente o Brasil tem uma oposição forte. E aí eu trago uma proposta que o senhor mesmo implementou, que é a questão do gabinete sombra, né? Que em países parlamentaristas isso é comum, que normalmente nesses países, não é, quando assume um novo governo, automaticamente a oposição, ela coloca ali os parlamentares que vão acompanhar cada ministério, a partir disso identificar problemas e ao mesmo tempo também vão propor alternativas e soluções, não é? Isso eleva, na verdade, o nível da nossa política. Como foi estruturado esse gabinete sombra aqui no Brasil? Não é? Como ele está estruturado? Se faz parte o Senado, a Câmara? Se foi criada, na verdade, uma nova estrutura? Ou se cada parlamentar está acompanhando determinados ministérios? A gente gostaria de saber um pouco mais os detalhes sobre o gabinete sombra e, claro, um pouco mais sobre essa questão da oposição. Se nós temos efetivamente uma oposição organizada? Bom, eu vou começar pelo que é a oposição no Brasil, né? Na minha cabeça, eu acho que o papel que o presidente Bolsonaro exerceu foi extremamente importante, né? Porque ele permitiu que aqueles que estavam na sombra, me permita usar a sua expressão, né, se sentissem livres para expressar o seu apego a valores que são importantes para boa parte da sociedade brasileira. Então, por mais incrível que isso possa parecer, amor à pátria, né, valores familiares, valores ligados à questão da liberdade, do livre-arbítrio, do empreendedorismo, do livre comércio, né? Então são valores que nos unem, um grupo heterogêneo de parlamentares, de cidadãos espalhados por todo o Brasil que pensam de forma parecida. Aliado ao fato que, se você imaginar um marco cronológico, vamos pensar aí em meados de 2016, a partir, né, do governo do presidente Temer, existe todo um legado do ponto de vista de mudanças econômicas que foram feitas no Brasil, relevantes no sentido de modernizar o Estado brasileiro, de desburocratizar o Estado brasileiro, de trazer o Estado brasileiro num patamar que nós aguardávamos há, sei lá, dezenas de anos, né? Aqui eu quero falar um pouco de uma situação que para mim é muito cara, que foi a modernização da legislação trabalhista, uma vaca sagrada de mais de 70 anos, que ao longo desse período todo só recebeu acréscimos como se fosse um puxadinho. Sim. Então isso foi enfrentado em 2017, e eu acho que o grande exemplo que a gente pode dar é o home office, né, o teletrabalho. Então, na época, tão criticado, e a epidemia mostrou como ele foi essencial. Hoje a gente discute, por exemplo, a questão dos aplicativos. Agora, especificamente em relação... Então, isso é um conjunto de valores e de defesa de um legado que nos une a todos. Talvez um pouco difuso ainda, mas esse processo de argamassar, de solidificar e de construir é um processo, eu diria, diário, né? Dentro da própria dinâmica do trabalho parlamentar, né? À medida que os temas estão sendo colocados e o governo de fato não começou, né? Essas afinidades vão ficando cada vez mais evidentes e vai unindo esse corpo dentro do parlamento. Agora, em relação ao gabinete sombra, né? Que é o Cable, como é que chama em inglês? Tem um nomezinho aí. Cable Shadow, né? Eu tenho que rolar a língua aqui. Mas o fato é o seguinte, eu imaginei isso desde o final do ano passado, mas quem de fato implementou uma ação que nós vamos ver os primeiros resultados é o deputado Dallagnol, né? Ele me procurou, inclusive, e a cada 3 meses vai haver um relatório, e ele chamou um parlamentar para cada ministério, são 37 ministérios. Nós instituímos uma ação diferente, Dani. A liderança da oposição, ela tem um coordenador, que é um ex-deputado federal, um amigo meu, Eduardo Cury, né, que é aqui de São Paulo, inclusive foi prefeito de São José dos Campos, e nós buscamos especialistas, né, dentro do que nós chamamos de grupos temáticos. Nós pegamos 37 ministérios e dividimos em 7 grupos temáticos. Então, cada grupo temático tem 2 ou 3 especialistas que acompanham, né, a execução das políticas públicas. Nós lemos o Diário Oficial,
nós verificamos a eficácia dessas políticas sendo implementadas, nós cotejamos e comparamos, né, com o que aconteceu tanto em governos anteriores como com outros países, e há 3 semanas nós já estamos começando a produzir um relatório semanal. Toda semana nós temos um relatório e a gente entrega esse relatório ao conjunto dos parlamentares de oposição, nesses 7 temas. Então, o que é que está acontecendo no setor meio do governo, o que é que está acontecendo no setor de infraestrutura, o que é que eles estão executando, o que é que nós achamos que está correto, quais são as necessidades de mudança, qual é a nossa proposta. Então, nós temos um relatório setorial e nós temos uma série de, como é que eu poderia dizer, de relatórios adicionais em cima de temas específicos. Por exemplo, amanhã alguns ministros estarão essa semana nas comissões permanentes. Então a gente produz material, a gente subsidia os parlamentares, depois a gente senta para discutir, para avaliar. Então estamos fazendo um trabalho, por enquanto, ainda de o que nós denominamos de observatório da oposição. Entendi.